Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais um dia no nosso quadro de guia de produtividade. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Hoje é o nosso 22º dia, nosso 22 dias. Então, gente, ontem a gente fez a leitura no capítulo 11 de João, não foi? A gente leu do versículo 1 até o versículo 44. É uma história muito conhecida, né? E muito edificante, né? Que Jesus permitiu que acontecesse, Deus permitiu que acontecesse para que o nome dele fosse glorificado. E a vontade era muito de terminar esse capítulo. E eu vou terminar agora. Pega logo a sua Bíblia. Gente, esqueci de botar um toquinho, não foi? Deixa eu colocar aqui. Isso. Achei um negócio estranho. Um alôzinho, né? Fundo musical, para relaxar, entrar na comunhão com Deus. É muito bom, né? E eu sentindo falta. Gente, falar uma coisa para vocês. Vai continuar o toquinho aqui, eu vou só baixar o volume. Mas tá na época de São João. E, gente, vai ter bastante barulho, porque o pessoal está comemorando, né? E bem antes de São João começou a ser fogos, né? Agora que ela entrou no São João mesmo, que é fogos direto. E tem um que dá pra gente se assustar. Então vamos focar somente aqui. Vamos focar somente aqui, né? Na nossa leitura, na nossa comunhão com Deus. Deixa o pessoal curtir pra lá. Mas caso você ouvir algum barulho, é justamente dessas bombas que o pessoal tá soltando, né? Eu não posso fazer nada, a única coisa que tem que ficar em paz aqui. Então, vamos fazer nossa leitura. Será que eu não trouxe? Deixei a lenha no marcador. Gosto de ter um marcadorzinho aqui por perto para ficar marcando alguns versículos que tocam, né? No coração. Eu acho que acontece isso com você também. Eu gosto de ter um marcador. Minhas Bíblias são tudo marcadas. A velhinha mesmo é tudo marcada. Aí, como essa aqui é nova, tem pouco tempo que eu uso ela. Aí, quando surge aquelas frases que tocam na alma da pessoa, sabe? Nossa, aí eu marco e destaco. E é muito bom assim, sabia? Vamos continuar nossa leitura, né? A gente leu. Abra sua Bíblia aí agora, João 11, a partir do versículo 45, vamos começar nossa leitura. Ontem a gente terminou até o 44. Deixa eu ver, eu nem abri outra Bíblia. Deixa eu abrir outra pequenininha aqui. João, cadê você, João? Deus de João, muito poderoso. Né? 11 de João. É porque eu gosto de ler também na outra Bíblia. Né? Assim, essa Bíblia atualizada é muito bom porque tem facilidade de você entender as palavras, né? Com o significado, é bem melhor para você entender. Aí, nessa outra Bíblia velha minha, é de João Ferreira de Almeida. Ela é mais um pouco complexa, mas eu gosto dessa Bíblia também. Então, vamos para a nossa leitura. Você, gente, que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, ativa as notificações e compartilhe com aquelas pessoas que tem no seu coração, né? Você tem alguém especial, né? Alguém da família, um amigo, um vizinho, né? Alguém que se sentir de compartilhar, ativa a notificação, porque eu sempre gosto de fazer vídeo, né? E se você vê que é algo que edifica na sua vida, né? Ouvir a palavra do Senhor, ser tocada pela palavra do Senhor. Né? E se você não é inscrito, se inscreva. Então vamos lá para a nossa leitura.
nós vamos por capítulo 11, a partir do versículo 45. Aí nós vamos fazer nossa leitura do capítulo 45 até o 57. Olha, tá ouvindo? Pô, o barulhão bem altão. E eu não vou concentrar aqui, porque esses povos estão uma benção. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Você vê a mentalidade das pessoas, né? Meu Deus. Então deles, chamado Ceifas, que aquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Estava planejando a morte de Jesus, né? Porque as pessoas não viessem crer nele. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela justiça judaica. E não somente por aquela nação, mas pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-lo num povo. E naquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Já estava aquele planejamento de tirar a vida de Jesus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Essa região de Efraim, eu não sei se você lê a Bíblia, né? Efraim era um dos nomes do filho de José. Naquela época ali, José, filho de Jacó, que está bem no início da Bíblia, né? Fala em Gênesis. Ao aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimônicas antes da Páscoa. Eles tinham essa comemoração. Continuavam procurando Jesus no templo. Perguntaram uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas o chefe dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que eu pudesse prender. Isso vai acontecer, né? Ao longo da nossa leitura, vocês vão perceber que realmente prenderam Jesus. Tinha que acontecer a crucificação, né? Porque o Senhor, que através da morte dele, vinha trazer a nossa salvação. Mas ele queria porque queria, tipo uma força, forçar, né? Para que Jesus fosse morto, preso e em seguida morto. Então, nós fizemos a nossa leitura até o 57. A conspiração para matar Jesus. No início, ele falando sobre Lázaro que foi ressuscitado, né? Agora sobre a conspiração. Os planejamentos para matar Jesus. Aqui, como a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, logo aqui ele fala sobre a explicação da vida, né? Porque a Bíblia, eu vou mostrar para vocês como um pouquinho. Tá vendo? Vocês estão para entender? Vou ler aqui embaixo. Explicação para a vida. Eu não sei se dá para entender direito. É muito bom saber, porque assim, dá para você já entender melhor, né? O que o capítulo está falando. Eu vou ler um pouquinho desse trecho que fala, explicando. Explicação para a vida, ó. Em João 11:41, que a gente acabou de ler. Não,
a gente leu ontem. Vemos um bom exemplo de Jesus dando graças a Deus. Quando você orar, eu encorajo a terminar sua oração como Jesus fez nessa passagem, dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Quando ele faz a oração por Lázaro, né? E aqui está nos ensinando a gente sempre agradecer ao Pai pelas nossas orações. Eu pensei que estava na linhagem do que a gente leu sobre a conspiração da morte de Jesus. Mas aqui é a explicação do início do capítulo, né? A gente leu ontem. Você que não leu, tem um checklist certinho lá no YouTube, né? Tem um checklist do primeiro dia até agora, que hoje é o nosso 22 dias, né? São 30 dias de guia de produtividade. Se você não acompanhou os primeiros, acompanha, né? Assim, não tá muito lá essas coisas, assim, mas o que importa é o conteúdo da palavra de Deus, né? Porque no início, eu acho que até a forma do celular na gravação, acho que eu deixei em pé. Aí é um pouco sem luz, alguma coisa assim, mas foca no assunto, né? Agora que eu tô começando já a fazer vídeo diferente, tipo assim, já mais deitado, que dá pra ver aquela visão toda, meio todo assim, né? Eu não tenho muito costume, eu tô aprendendo agora, entendeu? Fazer vídeo e tudo. Mas o que importa é o conteúdo, né? Se é um conteúdo edificante para sua vida, é o que interessa. E se você gostar, você compartilha com outras pessoas. Mas tá aí, desde o primeiro dia até hoje, 22, e vai continuar até o dia 30. Eu espero que você goste, né? Porque tem as reflexões, tem os exercícios diários para você fazer, e é muito interessante. Então, gente, o que deu para entender aqui é que o que Jesus falava, o que Jesus fazia, o incomodava bastante, né? Ele fazia sinais, muitas milagres, milagrosos, né? E as pessoas estavam com inveja, tipo aqueles fariseus, né? Tem até os judeus mesmo, que Jesus era judeus. Você vê que entregou o corpo de Jesus para os próprios judeus. E estava com medo, esse pessoal, de todo mundo crer nele, todo mundo obedecer a ele, e aqueles pessoal que era mais religioso tinham medo de perder as pessoas, né? E eu creio que nessa época também eles tinham mais medo ainda, porque eles pagavam, tipo no dia de hoje, que o pessoal chama de dízimo, né? E tinha aquela oferta que tem que ser paga, eles precisavam de pessoas, como tem hoje muitas, em outras igrejas, né? Que as pessoas quer que seja cheia para que venha ter dinheiro. As pessoas não focam realmente no fundamento de Jesus Cristo na nossa vida. Eu tô falando as pessoas, mas entre aspas, não são todas, né? Mas vamos dizer assim que 80% da população são mais assim, né? Porque tem muitos pastores e tudo isso que as pessoas aproveitam bastante. Então, porque queria aprender Jesus para matá-lo. Mas aqui nos ensina que tem um momento certo para tudo, né? Vai acontecer. Mas eles queriam, tipo, antecipar. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Deixa eu passar a página. Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã nós já vamos entrar no capítulo 12. Terminamos agora o capítulo 11, né? Foi dividido em duas vezes. Ontem a gente leu o versículo 1 até o versículo 44, não foi? Foi 44. Aí hoje a gente leu do 45 até o 57. Terminamos o capítulo 11. Amanhã vamos entrar no capítulo 12. E eu sempre falo isso, que eu recomendo você ler, pedir discernimento ao Senhor, porque o Senhor possa dar clareza a você entender o que realmente, do que eu estou falando, né? E você que não tem costume de fazer sua leitura, gente, é bom você ver os vídeos anteriores, né? Porque eu estou vendo desde do capítulo 1, nós estamos no capítulo 11, né? É uma história muito boa.
história de Jesus, né? E nos ensina sobre a nossa verdadeira identidade. É para isso que tem essa guia de produtividade. Para a gente seguir as 3 áreas da vida, né? Corpo, alma e espírito. A gente não pode focar somente numa área e deixar as outras. Fica uma desordem, mas quando está alinhando as 3 áreas, a gente vive em plenitude, né? É como eu falei no primeiro dia, abertura, né? Primeiro dia de guia de produtividade, eu falo sobre isso. A gente vive em plenitude com Cristo. Então, gente, vamos dar continuidade aqui à reflexão do dia. O plano para matar Jesus. Você permanece fiel a Cristo, mesmo diante de oposições? Eu não pergunto, né? Se você mantém fiel a Ele, mesmo em meio a tempestade, oposições, muitas outras coisas, a gente temos que permanecer fiel a Ele, né? Se você prestar bem atenção, barulho ali, porque é antigamente distração. Se você prestar bem atenção, os discípulos do Senhor, eles morreram por Cristo. Né? Cristo morreu por nós, mas eles morreram para não negar o nome do Senhor. Né? E foram mortos muitos absurdos. Então, é uma reflexão muito, como é que diz, complexa, né? É bom a gente refletir bastante sobre isso. Você morreria por Cristo? Né? Se alguém chegasse com uma arma na sua cabeça, se você não quiser morrer, você tem que negar o Senhor. Jesus fala bem assim, se você negar a mim, perante os homens também te negarei. Né? Vai vir muitos testes na nossa vida, para ver se realmente somos fiel a Ele. E ser fiel não só nas coisas boas, né? Na alegria, né? Mas ser fiel também nos momentos tristes. Somos carne, somos falhos, somos errantes. E tem sim um momento de tristeza. Não dizer que quem é a pessoa dizer que não tem um momento de tristeza está mentindo, né? Que nós aqui na Terra, Jesus também passou por apuros assim. Né? Ele foi fiel a Deus. Realmente era santo. Mas ele passou por momentos ruins, perseguição, né, tentação. Naquela época que ele orou 40 dias e 40 noites, né? Jejuou, né, de comida, né? Creio que foi de comida. Que a Bíblia fala que ele passou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Quando ele foi tentado pelo diabo, né? E 24 horas, todos os dias a gente somos tentados também, né? Sempre vai vir os testes. Então a gente sempre tem que vigiar para que possamos passar nesses testes, porque não é fácil não, né? Mas com Deus a gente consegue passar sim. Cuidando do corpo, realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma, exercício da gratidão. Você vai fazer 40 motivos de coisas que vocês são grata hoje, né? Sim, eu sou grata pela vida, sou grata pelo teu amor, pelo teu cuidado, sou grata pelos livramentos, sou grata pela saúde, sou grata pela casa, pelo lar, né? Sou grata pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, que é só um, gente. Eu botei tudo no plural. Meus filhos e meu cônjuge. Sou grato pela bondade, misericórdia, pelos pais, pelos irmãos, né? Se você tem gente que é filha única, né? Sou grato pela família. E assim vai sucessivamente, né? Eu sugiro que você tenha um caderninho, eu tenho o meu aqui, eu sempre mostro. Toda vez que eu vou fazer o vídeo, eu mostro para vocês. E eu tenho uns 40 motivos aqui de gratidão. Tem um pergunta também para Deus, né? Tem também a parte de declarar a palavra de Deus. Assim, aqui não tem esse exercício, né? Mas, tipo, como eu falei para vocês que minha Bíblia de estudo, eu acho muito interessante, porque me ensina, né? Aí tem uma parte bem interessante que eu coloquei sobre declarar a palavra, que temos que ter cuidado
do que sai da nossa boca, né? Como falei ontem, eu creio que foi ontem, foi antes de ontem que eu falei sobre o poder da língua, que tem o poder da vida e da morte. E todos os momentos nós estamos plantando. E o que nós estamos plantando, vamos colher. Você não vai plantar uma maçã e colher um morango, né? Então, gente, é muito interessante a parte de você declarar também. Eu escrevi os motivos de gratidão. Você vai reconhecer, né, a bondade de Deus dentro do nosso ser. Tem um versículo muito interessante, a parte de gratidão, que veio agora na minha mente, deixa eu ver. Que fala assim, em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deixa eu botar aqui de novo. Cadê a Bíblia? Aqui. Tessalonicense. Esse nome é muito interessante. Tessalonicense. Tessalonicense. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é ao vivo. Vou achar, né? Olha, eu acho. Achei. Tessalonicenses, capítulo 1. E agora eu esqueci que eu peguei e falei. 1 Tessalonicenses. E eu pesquisei aqui depois. Deixa eu ver aqui. 5:18. E tá marcado no meu celular. Ou tá marcado na minha Bíblia, né? Como eu falei pra vocês, que minha Bíblia é sempre marcada. Tá marcado, a marcação não foi de marcador não, tá marcado assim, mas é de lápis. Mas tá aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Né? Quando ele fala assim, em tudo dai graça, a gente não vai dar graça só na bonança não, na alegria não, em tudo, na tristeza também, na angústia, nas aflições, no desespero, tem que dar graças a Deus por tudo, porque tudo é permissão dele, né? Não sei se está escrito na Bíblia, que diz que não cai uma folha se não for permissão dele. Então, ou é ditado, porque assim, tem muitas frases que é ditada, a gente pensa que é bíblico, mas não é. Eu acho que é um fio de cabelo que fala, sem ser a permissão de Deus, uma coisa assim. Eu creio que tem um versículo relacionado a isso. Então, nós temos sim os momentos de gratidão a Deus. Né? A gente pensa, 40 motivos é muito, mas temos muitos motivos para agradecer a Deus. Né? E Deus se agrada de quem agradece Ele. Porque está em Gênesis também, que fala que Deus odeia os murmuradores. Deus não gosta não, que a pessoa fica murmurando não. E é uma coisa que nós temos assim de facilidade nós murmurar, né? Ó, Deus odeia murmuração. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Eita Jesus, eita Deus. É um barulho terrível aqui, viu? Gente do céu. Está escrito aqui em Coríntios 10, versículo 10, que fala, não vos entregueis a murmuração, como alguns deles murmuram, e foram mortos pelo destruidor. Né? Jesus não gosta de murmuração. Então, nós temos que ser gratos. E uma coisa bem interessante é que quando você é mais grato, as coisas fluem, né? As coisas boas acontecendo na nossa vida, né? E ao contrário também acontece, gente. Ao contrário também acontece quando você murmura muito, as coisas começam a desandar. Acredita? Presta atenção.
Passa um dia, uma semana, um dia não. Um dia também funciona. Mas passa uma semana sem murmurar para você ver como as coisas começam a andar. É diferente. Deixa eu ver aqui, Filipenses 2, 14, 16. Ó. É, 14. Ó, Filipenses 2, 14. Fala bem assim, ó. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Nem contenda. Para fazer sem murmuração e nem contenda. É muito interessante essa parte. Então, gente, vamos continuar aqui nossa reflexão, que eu foquei na parte de gratidão e. Ó, checklist do dia. Li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma e tem as anotações. Gente, eu vou falar novamente que essas coisas tudo que eu tô falando agora fica tudo abaixo do vídeo, né? Se você quiser anotar, e eu deixo também o link lá do WhatsApp. Se você quiser no WhatsApp, tá o link lá. Você pode me pedir que eu passe para vocês também o PDF. Então foi isso o nosso dia 22, né? Até amanhã, se Deus nos permitir, estarei aqui no nosso guia de produtividade mais uma vez. Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Uma excelente noite, uma excelente tarde. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas será sempre bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos agradecer ao Senhor? Pai amado e justo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em ato de oração, de agradecimento, para te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, Senhor. Ajuda-nos a te servir. Toma direção, esta tua graça e o teu amor. Graças te damos por tudo, Senhor. Merecimento temos nenhum. Mas em nome do teu filho amado, Pai, nos dá clareza, nos ensina melhor te servir, Senhor. Coloca dentro do nosso ser, Senhor, um momento de gratidão, um momento de fé, Senhor, para que a gente não venha, Pai amado, te negar. Mas, Pai amado, dependendo do que acontecer, a gente se manter fiel a Ti. Nos ensina pelo amor do Teu nome. Por tudo te agradecemos. Amém. Amém, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.